Oi, queridos, tudo bem com vocês? Eu peço aí desculpas que meus vídeos não são profissionais, não tem edição, não tem nada disso, mas é o assunto que eu amo, é o assunto que eu vivo, é as situações que eu já vivenciei e eu gosto muito de falar sobre o autismo naquilo que eu vivenciei, entendeu? E eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre. Muitas pessoas falam que faz parte da característica do autista ser agressivo. E isso não é uma verdade. Isso é mentira. Tá? O autista não tem essa característica. Todo autista ele é agressivo, ele faz, acontece, não. Tá? Principalmente na infância, eu vivi muitas coisas com Moisés em relação a ele ficar agressivo e eu não sabia, né, às vezes lidar, mas eu vou pontuar com vocês algumas coisas que eu vivenciei com Moisés nisso, que de repente possa te ajudar, de repente você está vivenciando isso nesse momento, tá? Mas não é uma característica do autista ser agressivo. Quando ele fica agressivo, ele está dizendo para você que alguma coisa está incomodando ele, alguma coisa tá irritando, ele está ficando chateado, e às vezes a criança não sabe. É, Mesmo que ela fale tudo, às vezes ela não consegue expor realmente o que ela está sentindo. Então eu vivi com Moisés algumas situações, eu vivi de a parte sensorial, né? Eles escutam muito alto, mas essa tem uma audição absurda. E era um caminhão que vendia coisas na rua, parava perto da minha casa, e aquele som ficava alto. Qual que era a reação dele? Tampar as coisas em mim. Ele simplesmente o que tivesse na mão era dinossauro, era brinquedo, era carrinho. Ele queria se expressar de alguma forma e acontecia isso. E às vezes na escola, às vezes eu era chamado, Heloísa, o Moisés jogou a mochila do coleguinha a 2 metros de distância. Ele ficou irritado com o coleguinha, tudo. E depois, né, que eu fui saber disso, isso eu fui saber, gente, a do Moisés adolescente. E eu tô contando pra vocês. Ele tem uma memória maravilhosa. Então, assim, ele lembra de coisas que são incríveis. Eu até pergunto pra ele, no livro que eu lancei, Estou Contando a Nossa História, tem um capítulo que são perguntas que eu fiz pro Moisés. E tem muitas perguntas lá que eu fiz. E eu nem sei se essa realmente tá. Uxe, tá balançando aqui, perdão. A professora ligou, ele jogou a mochila do coleguinha longe. O que que aconteceu nesse dia? O coleguinha que estava atrás dele, as mochilas emborrachadas, né, de plástico, o coleguinha ficava passando a mão e aquele barulho de aquele barulhinho. Isso vai deixando ele desregulado, vai deixando isso, gente, até hoje na fase adulta. Sabe essas capas de colchão? Uma capa azul que coloca em colchão quando você tem um colchão reserva em casa? Gente, pra tirar aquilo ali, ou se eu tacar a mão e arranhar, entendeu? Se ele estiver em casa, nossa, ele pede misericórdia, não faz isso. Porque dá uma gastura. É a coisa de textura, de gastura. Então, às vezes, o seu filho tá aí jogando a mochila do coleguinha longe, de repente pode ser isso que tá acontecendo, tá? Uma coisa interessante que acontecia também é o fato de eu falar alto. Muitas vezes eu errei com Moisés, às vezes no falar alto. Para ele, né, a explicação que ele sempre me deu depois foi: mãe, quando eu escuto alguém falando alto, alto mesmo, eu acho que eu tô em perigo. Para mim, eu estou em perigo, então desregula. Então, como ele não sabia reagir, uma coisa boba que você fala, sabe? Moisés, não faz isso. Mas para com isso, porque é muito agitado, né, também. E o que tinha na mão ele tampava, gente. O que tinha na mão ele tampava. E naquela época ele tinha dinossauros, não era de silicone igual é hoje, não, bonitinho, não. Aqueles bem com as escamas duras. Então, aonde acertasse, ia machucar, tá? Mas não fazia parte dele isso. Ele estava me mostrando que tinha algo desagradando ele não sabia como fazer, né? Aí tem essa coisa da mochila. O autista não é agressivo. Ele não tem essa característica. As pessoas, eu leio tanta coisa que fala, não, uma das características para saber se é autista é porque eles são muito agressivos. Não são. Não são. Eles estão tentando te mostrar que algo está atrapalhando a vida dele, tá? Como eu falei, o tom de voz, falei o som, às vezes é um som alto que tá irritando ele, alguma coisa na casa, algum aspirador de pó.
de repente que tá ligado numa hora que ele não vai saber te falar. De repente você tá passando pela mesma situação que eu passei e nem sabia que meu filho era autista. Quem me acompanha aí no canal esses anos sabe que eu só descobri o autismo do Moisés aos 12 anos de idade. Então, assim, foi um tempo de muita escuridão, de muitas crises que eu nem sabia que o nome era isso, crise. Por quê? Som, a parte sensorial, essa parte sensorial muito aguçada, sabe? Então, que vocês possam, assim, observar a sua criança, sabe? E entender que, mais uma vez eu repito e vou frisar, não existe essa coisa que todo autista é agressivo, e isso é uma característica deles. Não é, não é, tá bom? Que vocês possam ser abençoados com isso que eu tô falando. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que aí eu vou respondendo a cada um também, tá bom? Aproveito para falar com vocês que o meu livro, o meu Asperger favorito, tá na Bienal, no Rio de Janeiro, passando um caminhão, normal, né, gente? Tranquilo, vídeo profissional é assim mesmo. E tá na Bienal no Rio de Janeiro, lá no estande da Rubi Editorial. Tem aí também no canal, eu coloquei o link, quem quiser comprar o livro pelo site da editora, né? Quem não tá no Rio de Janeiro. Eu tenho recebido muitos feedbacks maravilhosos de que as pessoas estão se identificando. Né? Eu sempre falei para vocês, não sou especialista em autismo, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou médica, eu sou uma mãe que hoje o Moisés está com 23 anos e ele chegou à fase adulta bem, feliz, equilibrado emocionalmente, realizado na profissão dele, tá? A profissão do Moisés veio do hiperfoco dele. Então, assim, é cuidado, é um dia de cada vez, mas não deixe as pessoas acharem que é normal. O filho dela é autista, então ele é agressivo mesmo. Não é. Procure saber qual é o gatilho, o que está acontecendo, o que está irritando ele, tá? E se for mais pro lado da adolescência, sabe? Senta e pergunta mesmo, filho, o que te irritou tanto hoje? O que te deixou tão chateado hoje? Ele vai te falar. Vai criando conexão com seu filho, ele vai te falar o que está acontecendo. Eu tive uma fase com Moisés nos 13 anos, uma escola que a sirene da escola, gente, de intervalo, aquilo parecia que era um campo de guerra. Não era uma sirene, sabe, um som legal para falar, nós temos um intervalo. Não. Parecia assim que ia cair bomba, ia cair alguma coisa. Aquilo deixava ele muito nervoso, muito irritado. Ao ponto de, mesmo gostando de estudar, dele falar, mas eu não quero ir na escola. Sabe, o meu ouvido dói. Tá aí uma coisa que o Moisés me revelou quando a gente começou a conversar, que o ouvido dele realmente dói. Quando o som é muito estridente, quando o som está muito desregulado, quando o som é muito agudo. Então, reparem isso, tá? E não aceitem. Simplesmente, é agressivo porque é autista. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.